Aí tu me avisa. Ah, então é isso hoje. Ó, não sei se. Pera aí. Ah, aí, ó. Ó, já vê se essa aí tá na lista, então. Bom dia, meu povo! Aí, ó. Última chamada. Estamos aí na reta final e o bate-papo de hoje é sobre funções, né? Então a gente vai recordar, relembrar e aprender um pouquinho aí sobre análise de funções. Só que eu separei algumas aqui, deixa eu ver se o gabarito já está junto. Não era para aparecer o gabarito, mas enfim. Eu trouxe algumas questões associadas a funções, conjuntos numéricos e um pouquinho de cada. E principalmente na parte de conjunto numérico, galera, tomem muito cuidado com algumas regras que já caíram, né? Eu chamo atenção, principalmente quando ele apresentar algum tipo de resolução e oferecer um conjunto numérico, tá? Essa foi inclusive do ano passado, ó. É uma questão inteira associada à matemática básica e conjunto numérico. Então, a primeira questão lá, ó, é módulo. Ah, NASA, mas como é que resolve módulo? Cara, é só usar a definição. Só tomem cuidado, porque tem aquele Z lá, ó, tá vendo, ó? X pertence aos inteiros. O que que isso significa? Que só vale o número inteiro como solução. Então, aquela 0,1 ali, se a gente começar a resolver, então aí nós estamos com a questão 21 da UFSC do ano passado, né, de 2025 aí, ó, tá? Essa aí recente. O item 01 teria que resolver aquele conceito de módulo, né, de 4x menos 1, tudo isso igual a 3. Tá, mas como é que eu resolvo um módulo? Ah, simples, é só lembrar da definição, né? Módulo não é a distância. Então, você vai dizer que módulo de um número, para ser 3, ali dentro pode ser quem? 3 ou menos 3, correto? Porque o módulo de 3 é 3, o módulo de menos 3 também é 3. Então, essa parte de dentro, eu posso igualar a menos 3 ou igualar a 3. Tá, como é que eu resolvo? Dos dois jeitos. E aí, eu vou lá e resolvo na humildade. Então, aqui, ó, 4x menos 1 igual a menos 3. A equação do primeiro grau, tranquilona. Vem para cá, mais. Vai ficar menos 2, x é igual a menos 2 sobre 4, ou seja, x é igual a menos meio. Resolvendo essa, mesma coisa, ó. 4x menos 1 igual a 3, ele vem para cá mais, vai ficar 4x igual a 4, x igual a 1, né? Então, olha só, temos aqui duas soluções. Ah, NASA, então quer dizer que ela é verdadeira? Não. Por que que ela não é verdadeira, NASA? Eu tenho duas soluções na equação, mas que satisfaz o conjunto oferecido, só tem uma. Esses são os cuidados que você tem que ter. Senão o cara empolgadão resolve. Ah, realmente tem duas soluções. Ou vai pelo óbvio. Ah, mas toda equação modular são duas respostas. Não necessariamente. Depende em qual conjunto numérico você está inserido. Então tomem cuidado com isso, tá? Tá lá, ó, números inteiros. Na verdade, a solução desse conjunto é apenas o número um. É o único valor inteiro. Tá? Então ela é falsa justamente por causa disso aqui, tá bom? Fechou? De boa, né? A 04 quero chamar atenção também, tá, gente? Quando você tem alguma propriedade aritmética. Então, tomem muito cuidado com essas propriedades aritméticas que a UFSC gosta de explorar. Não é a primeira vez que eles colocam algum item de propriedade. Essa aí, a 04, também já caiu duas vezes. Então, tome cuidado. Se eles repetem, é porque tem um número de marcações. Os caras têm o controle lá. Pô, olha só, tem uma galera que disse que essa aqui era verdadeira, mas ela é falsa. Vamos colocar de novo, só para sacanear a galera? Outras pessoas vão cair na brincadeira também. Por que que ela é falsa, NASA? Principalmente associada a conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto meio bagunçado. Então, algumas regras eles respeitam, outras nem tanto. Então, tomem cuidado quando ele falar que a regra é para os números irracionais. Desconfiem, tá? Ah, NASA, mas se for outro tipo de conjunto, testem principalmente os elementos nulos. Nulos, opostos, negativos, para não cair em pegadinha, tá? Então é bem comum, às vezes o nosso cérebro ele é condicionado a testar só número natural. Por quê? Porque é o primeiro conjunto que a gente aprende a manipular. Então tomem cuidado, tá? Você vai lá e testa, eu testei com esse e esse, deu certo. É igual ali, ó.
Você testa com x igual a 2 e x igual a raiz de 3. Aliás, y, né? Porque ele quer um racional e um irracional. Ok. Se eu pegar um número racional e tentar somar com um irracional, eu não vou conseguir. Não tem como. Por quê? São conjuntos disjuntos, eles não têm as mesmas operações. Eu só consigo juntar racional com racional se tiver o mesmo radical. Nem entre irracionais dá para juntar. Então tu pensa, tá, então a soma não dá para juntar. Então quer dizer que se eu pegar um racional mais um irracional vai dar irracional? Sim. Agora, mas e a multiplicação? Tudo bem, se eu pegar 2 e multiplicar por raiz de 3, vai dar 2 raiz de 3, ele vira irracional. Dá certo? Mas o problema é que não dá certo sempre. Se eu colocar um valor nulo, por exemplo, x igual a zero, o zero ele é racional. Só que zero vezes qualquer coisa dá zero. Show de bola? Outras que já caíram. Agora aproveitar essa onda da 04. Essas aqui são outras que já caíram na federal, tá? Então fiquem ligados. Quem já fez as provas anteriores provavelmente vai se deparar. Ele coloca lá xy pertencente aos reais. É, se x vezes y é igual a. Aliás, fazer melhor ainda, né? Vou colocar assim, ó. X, Y e Z pertencente aos reais. Se x vezes y é igual a x vezes z, então y é igual a z. Essa é legal. Ó, essa é uma delas. Vocês colocariam falsa ou verdadeira? Show de bola, né? X e y pertencente aos reais. É, então, raiz. Opa, essa aqui também já caiu várias vezes. Raiz quadrada de x sobre y é igual a raiz quadrada de x dividido pela raiz quadrada de y. Né? Vamos lá. A primeira, por que que ela é falsa? Porque se x for zero, a lei do cancelamento não vale. Tem gente que fala, ah, corta, corta. Sim, o fato do corta, corta é justamente você simplifica porque não é zero. Tá? Que a ideia do cancelamento é, esse x está multiplicando, ele passa dividindo, né? Se ele vai dividindo, ele não pode ser zero para a igualdade manter. Porque você não divide por zero. A lei do cancelamento ela só é válida na soma. Se eu pegar dois números somando, aí vale a lei do cancelamento, porque está somando, vai para o outro lado subtraindo e o zero vale como elemento. Então, se fosse uma soma, x mais y é igual a x mais z, aí então y é igual a z, na adição, ok, na adição vale. Mas na multiplicação só vale se eles forem elementos não nulos. Por, por causa daquele x, o chess, que nem diz um aluno. Eu tinha um aluno meu que lia, ah, o share, é o chess, o shen. O que é isso? Aqui, ó, chess. O que que é o chess? Tinha um aluno que me perguntava o que que era o chess. É que é o x pertence aos inteiros, só vale o número inteiro. Então, como a primeira solução é menos meio, é decimal, não vale como solução. Tá? Então, a única solução é o 1, porque é um número inteiro. Tá? Então, por isso que não vale, não tem dois elementos, só tem um elemento, tá? Show, então, falsa. A de baixo. Falsa ou verdadeira? Falsa também, né? Falsa também. Ô, NASA, mas eu não posso fazer essa distribuição? Poderia, se fosse valores acima de zero, maior que zero. Se fosse valor maior que zero, vale. Ah, tá. Ele coloca um asterisco aqui, esqueci de colocar, né? Asterisco. Para garantir que não está dividindo por zero, né? Esqueci. Lá na prova ele coloca xy pertence aos reais sem o zero. Então aqui não pode ser zero, não pode ser zero, não pode ser zero, não pode ser zero. Mas mesmo assim, ela é falsa, né? Hum? Não, na verdade, para isso aqui ser verdadeiro, ele deveria ter colocado um sinal de mais aqui, ó. Lá de cima? Asterisco, exatamente. Se tivesse o asterisco, ela seria verdadeira. Né? Qualquer elemento não nulo, daí dá certo, tá? Então, assim, ó, propriedades aritméticas, ou você sabe ou desconfia. Tá? Então, fiquem muito ligados quando ele der essas afirmações para qualquer número real. Desconfiem, testem todas as possibilidades. Nulos, negativos, valores não inteiros. Tá? Então faça o teste. Aqui ela é falsa justamente porque eu tenho valor negativo e aí número negativo não tem raiz quadrada dentro dos reais, aí não vale. Aí por aí vai. Então tem várias aí com a mesma brincadeirinha. A clássica, essa aqui é legal, né? X pertencente aos reais, então
Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. E aí? Ô, de novo, né? Ah, NASA, corta, corta. Não, cara, porque raiz quadrada não tem número negativo. É, não tem a raiz quadrada com uma resposta negativa. Então ela é falsa também, justamente porque a correção deveria ser módulo de x. Ah, então são algumas afirmações nessa parte de conjunto numérico que vocês têm que tomar bastante cuidado, tá? Show de bola? Podemos avançar? A 02, ela é bem tranquila, por quê, NASA? Porque eu só preciso fazer MMC. Faz o MMC de cima, MMC de baixo e verifica se a resposta é um número inteiro ou não. Como que eu vou saber inteiro? Tem que cancelar o denominador tem que ser 1. Né? Na hora que você simplifica, o teu denominador tem que ser 1. Só pode aparecer letra no numerador. Isso é a garantia. Porque às vezes o cara olha assim, ah, mas é uma expressão com... É verdade. Então vamos entender a simbologia, ó. Ele está dizendo que m é uma divisão de fração, tá vendo? Aqui eu vou ter que subtrair, fazer MMC, e depois dividir uma fração pela outra. Lembra como é que divide fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como que eu vou saber se esse item é verdadeiro? Pelo enunciado, ó. Ele está dizendo que xy é qualquer número inteiro diferente de zero e x diferente de y, justamente para não anular, né? Justamente para não dar zero, que ficaria zero sobre zero, e aí você não tem resposta. Então, essa aqui, eu vou deixar de brinde para vocês. Faz MMC em cima, embaixo, divide. Se tiver letra só no numerador, ela é verdadeira. Se aparecer letra no denominador, ela é falsa, justamente porque daí você tem o M fracionário e não inteiro. Fechou? Se qualquer dúvida, me procurem. A 08 é regra de 3, rapidinha de fazer, é só montar a proporcionalidade, separa os casos ali e de boa. E a 16, galera, ó, A, B e C são inversamente proporcionais a 3, 4, 5 e ele quer essa soma de 46. Um sistema. Mas você sabe o que significa inversamente proporcional? Hã? O que são grandezas inversamente proporcionais? Quando um aumenta ou diminui, o que vai permanecer constante, então? Aí não é mais a razão. Porque razão constante é quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Aí a multiplicação vai ser constante. Aí que tá a pegadinha. Entendeu? Quando um aumenta, o outro diminui, tá? Mas como é que eu vou estabelecer essa igualdade? O produto permanece constante, tá? Eu só vou montar 16 com vocês e depois eu deixo as continhas, pode ser? E o mais difícil dessa 16 é iniciar a conta. Então, esse item 16, ele fica exatamente assim, ó. Ele está dizendo que A, B e C são inversamente proporcionais a 3, 4, 5. Então, você vai dizer que 3A é igual a 4B, que é igual a 5C. Tá vendo, ó? Isso é grandeza inversamente proporcional. O produto é constante. Se fosse diretamente proporcional, seria a razão. Tu ia fazer A sobre 3 igual a B sobre 5 igual a C sobre 6. Isso é diretamente proporcional. Como é inversamente, o produto é constante. Aí o que eu faço? Monto o sistema. Ó, você tem ali que A mais B menos C tem que ser igual a 46, não é isso? Sim ou não? Você vai montar um sistema, mas qual letra que ele quer? A, B ou C? Ele quer o B. E saber se o B é divisível por 6. Então você vai fazer tudo em função de B. Ó, tá vendo essa igualdade? Eu quero escrever o A em função de B. 3A é igual a 4B. Então quem é A? Isso, o A vai ser 4 terços de B, que é o que eu vou trocar aqui, ó. Tá vendo? Ó, 4B sobre 3, mais B. O B é B. E agora você vai escrever o C em função de B. Ó, 4B é igual a 5C, mas quem é C então? Passo 5 dividindo, vai ficar 4B sobre 5. E isso aqui você vai trocar exatamente aqui, ó. Tá? Então vai ficar mais 4B sobre 5, tá? É isso menos, né? Menos tudo isso igual a 46. Aí aqui, galera, MMC, tá?
Equaçãozinha do primeiro grau, né? Faz o mínimo múltiplo comum, divide, multiplica, e aí descobre o valor de B. Deixa as continhas para vocês, tá bom? Tá? Então, essa, né, a partir daqui vocês continuam. E aí, calcula se o B. Cuidado para não confundir o conceito de múltiplos e divisores. Já aconteceu de cair questões na federal, de jogar uma equação e dizer: ah, esse resultado é divisor do fulano. Teve uma questão que coloca lá, tu resolve a resposta dá 25. Aí ele diz: ah, o resultado é divisor de 5. Aí a resposta dava 25. Só que 25 não é um divisor de 5. O 25 é um múltiplo do 5. Então, cuidado, de novo, matemática básica. Qual que é a diferença de múltiplos e divisores? Os múltiplos são os resultados da multiplicação, os divisores são os fatores. Então, nesse caso ali, ó, então B é divisível por 6. Ele quer saber se o B está na tabuada do 6. Então, esse B pode ser 0, pode ser 6, pode ser 12, tem que ser um divisor, tem que ser um múltiplo natural. Ou negativo. Negativo também vale, né? Pode ser um múltiplo inteiro, tá? Então, tem que ser um resultado da tabuada, tá bom? Deixo para vocês aí resolverem. Vamos para a próxima. Aí o gabarito. Ah, aliás, eu ia falar sobre técnica de chute, mas agora foi, né? Vocês já viram o gabarito, né? Porque assim, ó, por exemplo, a gente resolveu a 0,1, que daí eu ia falar essa questão de estratégia de chute, né? Você marcou a 0, tipo, a gente fez a 0,1, falsa, né? Aí a gente olhou a 0,4, falsa também. E aí vamos supor que você não sabe fazer as outras, né? Então, ou seja, você tem a 0,1 como falsa, 0,4 como falsa. Falta 0,2, 0,8 e 16. E você não sabe fazer nenhuma dessas três. O que que vocês fariam? Marca as três. Isso aí. Uma só. Aham. É bem raro a UFSC colocar uma questão que só tem uma verdadeira. É muito raro de acontecer. O ano passado não aconteceu nenhuma, tá? Fica a tua escolha. Porque as chances são, nesse caso, as cegas. Na verdade, as cegas, uma só tem mais chance, né? As cegas, assim, digamos. Ah, peguei uma questão de polinômio, não faça a mínima ideia por onde começar. Aí escolhe uma bem elaborada ali, aquela que tu acha que está mais completinha, e aí é torcer mesmo, né? Porque ali não tem muito o conhecimento, é mais análise lógica da questão. Ah, e outra, vocês podem fazer uma análise do que acontece. É o seguinte, ó, olha para mim. Verifica o que vocês já marcaram. Essas que vocês vão chutar, deixa para chutar depois. Não chuta na hora. Não sabe fazer? Não vai escolher na hora. Espera um pouquinho, vai até o final, vê quais são as que você marcou, que teve certeza, e aí escolhe uma das que você não marcou. Isso ajuda também. Por quê? Eu estava fazendo uma análise dos últimos 3 anos da Federal. Eles tentam manter um equilíbrio em itens verdadeiros. Então, se vocês olharem lá, quantos itens 01 é verdadeiro, quantos itens 2 é verdadeiro, na prova de matemática, eles tentam montar um. Não é muito diferente. Então, o ano passado, por exemplo, foram 7 questões 01 verdadeira, na prova de matemática, aí os outros eram 6 da 02, 6 04, aí 16 tinha umas 5. Claro que 32 não tem muitos, porque não tem muitas questões com 32, tá? Até tipo 64. Então, fiquem ligados nisso, tá? Então. Mas a 01, 02, 04, 08, que é a maioria, tem sempre um equilíbrio na quantidade de itens. Não vai ter tipo, das 10 questões, todas 01. Muito difícil. Então você pode ter pelo menos uma noção quantas 01 você já marcou ali, de verdadeira. Até depois para a escolha do chute. Tá? Opa! Foi. Então, temos aí, ó, um pouquinho de cada, né? Porém, tem logaritmo, tem aqui matemática básica, função composta, juro composto e número complexo. O ano passado eles variaram bastante essa prova, né? Não colocaram um assunto só. Esse aqui deixaram gosto para todo mundo. Vamos pelos óbvios, né? Essa de porcentagem.
Porcentagem, conteúdo de matemática básica, então tome muito cuidado com o óbvio. Então, um aumento de 10 menos uma deflação, depois um aumento de 20. Então, a taxa vai ser de 20. Óbvio que não, né, galera? Isso aí é fator acumulado. Para resolver esse tipo de situação, você tem que trabalhar com fator multiplicativo, tá? Eu sei porque já caiu isso em anos. Não, nesse ano eles colocaram essa, mas teve um ano anterior que eles colocaram ela era verdadeira, que ele falava sobre taxa acumulada. Eles diziam, então a taxa acumulada é maior que tantos por cento. Aí tu calculava e dava maior mesmo, tá? Mas como que eu resolvo esse tipo de conta? Fator multiplicativo. E essa mesma lógica é a da matemática do juro composto. Então, ó, o que que é um aumento de 10% no primeiro ano ali? Resolvendo então essa questão 22, também de 2025, eu vou direto na 02 ali, que é matemática básica, ó. O que que é um aumento de 10%? Qual que é o fator multiplicativo para um aumento de 10%? 1,1 ou 1,10, exatamente. Ah, Nasa, mas como é que eu sei isso? 100% é o meu valor inicial, é só aumentar essa porcentagem em 10%. Então, o teu valor final vai ser 110%. Só que escreve isso em decimal, tá? Então, o aumento de 10%, o fator multiplicativo é 1,1. Agora, a deflação, que seria um desconto de 10% é 0,9, né? Ou seja, 100% tira 10%, você fica com 90%, ou 0,9. Ok, agora um aumento de 20%. Qual que é o fator multiplicativo? 1,2. Deu. É só multiplicar os três e você vai pegar as duas casas decimais. Aí você vai saber o que aconteceu, né? Com certeza não vai dar 20%. Ah, não é bem óbvio assim. Ah, Nasa, mas se eu der 10, tiro 10, não fica zero. Não, não é assim. Porque você vai tirar 10% já de um valor que já teve um aumento de 20%. Você mudou o teu valor de referência, tá? Então fiquem ligados. Deixa as continhas para vocês, tá? Então ela é falsa justamente por causa disso. Ah, não pode ficar na linha, né? Esse. Depois se alguém fizer a conta para nós aí, dá a resposta. Mas é exatamente isso que precisa, tá bom? E ela é falsa, infelizmente, né? E aproveitando, a gente já analisa a 08, tá? Sabe por quê? Olha a 08. Na década de 1990, Maria aplicou R$ 1.000 em um banco durante 12 meses a taxa de juros compostos. Se o montante recebido por Maria foi de 64 mil, então a taxa de juros paga pelo banco foi de 40% ao mês. Nasa, por que que tu acha que eu tenho que desconfiar desse negócio? Cara, valor muito inteiro, né? E é juro simples ou juro composto? Juro composto. É fator multiplicativo. Só que eu teria que fazer esse fator multiplicativo quantas vezes? 12 vezes. Porque ele fala ali, ó, durante 12 meses. É como se eu estivesse multiplicando 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04 vezes 1, não, 0,4, desculpa. 1,4, né? Porque é 40%. 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4. Isso quantas vezes? 12 vezes. Vocês acham que essa multiplicação em algum momento vai zerar? Vai ter zero? Não. Então, como é que ele vai chegar a 64 mil exato? Entendeu? Multiplicar por 1.000, você só vai contar a casa decimal. Tá, mas você está multiplicando 1,4, cara. Se ele tivesse colocado 64.200 e sei o que e tantos centavos, tinha chance de ser verdadeira. E nele, ele nem fala aproximadamente, né? Tá? Então, ah, Nasa, mas não daria para fazer isso na mão. É, ele queria que você simplesmente analisasse a questão, ele não queria que você resolvesse. Ele queria. Será que o cara vai ter um pouquinho de noção do que é o juro composto? O que significa esse fator multiplicativo? Interessante que foram duas questões de fator multiplicativo no mesmo item, né? É, aliás, dois itens de fator multiplicativo na mesma questão, que é, no caso, a 0,8. Ah, Nasa, mas como é que eu resolvo essa 0,8? Assim, ó. O montante vai ser R$ 1.000 vezes 1,4 elevado na 12. Isso aí. Por quê? Porque seria 40%, um aumento de 40% é 1,4, né? Só que isso aqui ia acontecer mensal.
Então é ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 12 vezes, e o resultado eu multiplico por 1.000, que daí é o fator multiplicativo em cima do valor inicial. E com certeza isso aí só na calculadora mesmo para fazer, né? Manualmente não dá. Imagina, por isso, a ideia não era essa. A ideia era você analisar que aquele resultado não vai dar exato, né? Multiplicando por 1.000 não vai rolar, tá? Então ela é falsa. E aí sobrou as outras ali, né? 0,1, 0,4 e 16. E na brincadeira a gente faria o quê? Vocês chutariam as três para resolver? Como a gente já sabe que duas são falsas. Hã? Marca tudo e vai para a próxima. Claro, estou supondo que você não saiba mais nada, né? Você só foi no básico, ok? Depois a gente vai ver a pontuação. 6 é legal de resolver e trabalha a parte de função composta. Vamos lá. O que que é função composta? Uma dentro da outra, tá, gente? Toda função fica uma função dentro da outra. Como assim? Eu vou pegar o x da primeira, da segunda função e vou trocar pela função da primeira. Como ali ele está aplicando a mesma função, ele não deu duas, ele está aplicando a mesma. Então eu vou pegar no x da trocar por ela mesma. Tudo de novo. É uma dentro da outra. Então, para resolver essa desculpa, 16, né? Item 16, eu vou reescrever, né, para calcular aquela f da f de x. Ele está dizendo que essa função ela é 256x na 9, né? Ó, 256x na 9. Tá, mas o que que isso significa? Que você vai fazer isso aqui, ó. Ah, tá vendo? Essa é a simbologia. Aquela bolinha significa pegue a função f e coloque dentro da f. Se fosse funções diferentes, é essa dentro dessa, né? A primeira dentro da segunda. A que estiver mais próxima do x é a primeira, que você vai colocar dentro da segunda. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Olha lá como é que é a função geral. É ax na n. Ax na n é a função original. Aí está dizendo que a função f de x, ela é ax na n. Então, no lugar desse x aqui, tá vendo, ó? Eu vou colocar ela de novo. Eu vou reescrever o restante. Então, ó, como é que vai ficar? Ó, A vezes. Tá vendo que eu tirei o x? Não é ax na n? Eu tirei o x. Deixei o restante. O que que eu vou enfiar ali dentro? A mesma. Tudo de novo. Então, tudo isso você copia e coloca aqui dentro, ó. Vai ficar ax na n, ó. Tá vendo? É uma função dentro da outra. Ah, NASA, mas é a mesma. É que nesse caso ele pediu a f da f. Então, é a própria f dentro dela mesma. Se fosse a f da g, eu ia pegar toda a função g e colocar dentro da f. Aí ele precisaria me apresentar as duas funções. E agora, vamos resolver. Ele quer que tudo isso seja 256x na 9. Matemática de potenciação, galera. Expoente dentro, expoente fora, se multiplicam. Então, vai ficar A, que multiplica A na N, vezes x na N ao quadrado, correto? Sim ou não? Porque N vezes N dá N ao quadrado. E isso tudo tem que ser igual a 256 vezes x na 9. Então, eu já sei quem é N. Por quê? Compara os dois lados. De um lado, eu sei, ó, aqui tem o x elevado a n ao quadrado, e do lado de cá, x na 9. Então, quem é n? 3, porque 3 ao quadrado é 9. Ah, nós não poderia ser menos 3? Não, n é natural. É? N é 3. Maravilha. Se o n é 3, vamos continuar a nossa conta, tá? Ó, vai ficar. Aqui o expoente é 1, né? Multiplicação de mesma base. A gente mantém a base, somam-se os expoentes. Eu vou ficar com a elevado na 1 mais n, vou colocar bem na ordem, né, para todo mundo entender a lógica. 1 mais n. E do lado de cá... Ah, não, mas o n eu já sei quanto é que é o n, né? N é 3, beleza, 3.
E aqui x na 9, né? Já descobriu que é 3, igual a 256x na 9. Então, para isso aí terminar, eu preciso que a elevado na 4 seja igual a quanto? 256. Então, agora precisamos descobrir que número elevado na quarta potência vai ser igual a 256. O 4, né? A igual a 4. 4 na 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Perfeito. Agora vamos ler a pergunta? Então, A é um número natural múltiplo de 8. Ó, viu aquilo que eu falei para vocês? O 4 ele não é múltiplo de 8. Na verdade, o 4 ele é divisor do 8. O 8 que é múltiplo dele. Sacanagem, né? Faz tudo isso para ela ser falsa por causa da matemática básica. É isso aí. Isso é um agravante. É o resultado da multiplicação. Múltiplo sempre é um resultado da multiplicação. O 4 ele não é resultado da multiplicação na tabuada do 8. Não tem. Ó, começa com 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 1 é 8, já pulou. Agora, o 8 é um múltiplo de 4. Faz a tabuada do 4. Né? 0, 4, 8, ó, tá lá. Então, o 8 é o múltiplo. O 8 que é múltiplo. E aí, Nasa, mas o que é o divisor? Divisor são os fatores que você usou na multiplicação, né? Então, no caso, por que o 8 é múltiplo do 4? Ué, porque eu consegui escrever o 8 como 4 vezes 2. E o 4 e o 2 são os divisores do 8, que são os fatores que você usou para multiplicar, tá? Então, divisor e fator é a mesma coisa. E esse é um conceito dos números naturais, que você até consegue expandir para os inteiros. Só, tá? Senão o cara vem assim, ô Nasa, o 5 então é um divisor de 2, né? Porque 2 vezes 2,5 dá 5. Errado não tá. Tá, mas não tá, né? Eu sei que 2 vezes 2,5 dá 5. Só que eu não posso dizer que 5 é um divisor de 2. Senão toda a teoria de par e ímpar vai por água abaixo, né? Ah, mas por que que não pode? Porque o conceito de múltiplo divisor é um conceito dos números naturais. E aí até você consegue expandir para os inteiros. Não mais que isso, tá? Uma vez eu estava explicando essa matéria, aí eu entrou nessa brincadeira. Ah, qual que é a ideia de um número par? Divisível por 2. Aí um aluno falou, ô professor, mas eu consigo dividir o 3 por 2? Dá 1,5? Eu falei, ah, interessante. Eu falei, mas aí é que tá. O conceito de par ou ímpar surge nos naturais, não nos racionais. Né? Então, definição ficou lá. Né? Então, a gente não fala de número decimal par ou ímpar. Não vai dizer que 2,5 é ímpar ou par. 2,5 é quebrado, né? Ele está entre um ímpar e um par, que é o 2 e o 3. Né? Então, tá ali. Foi? E a de logaritmo? Vocês lembram de alguma coisa? Que tá faltando a de número complexo lá em cima e a de logaritmo 0,4. Né? E aí? Logaritmo é propriedade. Ah, tudo bem que a de número complexo também é, né? Dá para transformar aquele logaritmo Z1 ali em algébrico, multiplicar com o Z2, fazer o chuveirinho e verificar se vai dar um número real ou não. Tudo bem que essa 01 eles pegaram todo o ciclo trigonométrico ali dentro, né, cara? Legal pra caramba. Dá pra revisar bastante coisa. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro a de log, né? Aproveitar essa oportunidade para a gente revisar. 0,4. Logaritmo. Para quem tá aí, ó. Log de 20 na base 5 metros. Nossa, gente, fiquem tranquilos. Log de 50 também na base 5 e log de 10 também na base 5. E detalhe aqui, se eu usar a propriedade errada, o negócio vai tudo por água abaixo. E aí? Ele está dizendo que tudo isso aqui é m, né? Como é que eu vou juntar esses três logaritmos? Vai ficar esse dividido por esse, né?
Só que se tu está dividindo por esse e por esse, esses dois aqui não vão ter que multiplicar? Ou não? Loucura, né? Ah, e daí foi cortando tudo. Ah, não tinha pensado nisso, não. Pode ser também. Os log de 10. Tá, mas daí o log de 10 tu fez o quê? Ah, daí cancelou com esse? Log de 10 lá cancelou com esse. Ah, não tinha pensado nisso. O legal de logaritmo é que depende do que você enxerga, cara. É muito massa isso. Ah, ó, se eu tivesse que juntar esses três logaritmos num só, ó, vou facilitar a vida de vocês. Olha aqui pra mim. Vou colocar esse. Como é menos nos dois, eu vou colocar o menos em evidência aqui para tentar agrupar esses dois aqui, ó. Ó, como é que você juntaria esses dois logaritmos? Ó, todo mundo entendeu o que eu fiz? Como é menos nos dois, eu coloquei o menos em evidência e aí fica os dois positivos. Como é que eu junto esses dois logaritmos? Eles estão separados por uma soma. Eu junto como uma multiplicação. Isso aí. Então ficaria log de 20 na base 5 menos o log de 500, também na base 5. E agora, como é que eu junto esses dois logaritmos aí? Hã? Divide, exatamente, divide. Então vai ficar o logaritmo de 20 sobre 500 na base 5, tudo isso é igual a m. E agora usa a definição. Como assim, NASA, definição? Como é que é a definição de logaritmo? É? Definição de logaritmo. Escreve isso em formato de potência. 5 elevado na m tem que ser igual a 20 sobre 500. Vamos simplificar esse 20 sobre 500, ó. Isso aqui vai dar 1 sobre 25. O que que o 25 e o 5 têm em comum? Fatora o 25. 5 na 2, só que ele está embaixo. Deixa eu jogar ele para cima. 5 na menos 2. Aí descobrimos o m, menos 2, que é o que ele queria. Olha que lindo. É só inverter. Isso aqui é 5 na menos 2, então m igual a menos 2 mesmo. Legal, né? O bom de logaritmo é isso, tem várias maneiras de resolver. É que depende da propriedade que você enxerga. Ah, não, eu preferi separar e cancelar tudo que é igual, e depois juntar os que sobraram. Ótimo, pode ser também, não tem problema. Vai dar certo. Claro que vai. Ah, vai dar sim. E a última, será que vai dar certo? O 0,1 ali? Tá com uma cara de ser verdadeira essa 0,1. Ó, primeiro, galera, que ângulo seria... Quantos graus tem 2π sobre 3? Hã? 120? Então já vou trocar, hein? Cosseno de 120 mais i vezes o seno de 120. Vamos calcular no ciclo trigonométrico. Qual é o cosseno de 120 graus? Isso aqui é ciclo trigonométrico, hein? Não esquece. 120 está aqui, ó. O correspondente do 120 lá no primeiro quadrante é o 60. Então eu vou usar os mesmos valores para 60 graus. Só que aqui no segundo quadrante, só o seno é positivo, né? Só o seno é positivo. Então, esse nosso querido Z1, ele é 4 vezes o cosseno de 120, ele vai ser menos o cosseno de 60, que é quanto? Tabela trigonométrica, menos meio, né? 3, 2, 1. Seno é 1, 2, 3. Cosseno que é 3, 2, 1. Então é menos meio. Menos meio.
mais seno de 120, que é o mesmo seno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. I. Esse 4 vai fazer a distributiva, vai cancelar a fração. Se você estava com medo de fração, vai cancelar, ó. 4 vezes menos 1 dá menos 4, dividido por 2 menos 2. 4 sobre 2 vai dar 2, 2 raiz de 3i. Então, esse é o Z1. E você vai fazer chuveirinho desse cara aqui com o Z2. E verificar se vai cancelar os i's, né? E vai, porque isso aí vai dar um produto notável. É A mais B que multiplica A menos B. Fica o A quadrado menos B ao quadrado, né? Mas, Nasa, e se eu não lembrar disso? Faz o chuveirinho com calma, você já vai entender o que está acontecendo, ó. 2 mais 2 raiz de 3i. Bora fazer o chuveirinho aqui, ó, na humildade, ó. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4 raiz de 3i. Esse vezes esse, ó, vai dar mais 4 raiz de 3i. Por isso que vai cancelar, ó, positivo e negativo, ó. Cancela. Vai dar zero aqui, já pode riscar. E esse aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. E i quadrado é quanto mesmo? I quadrado pela definição. Exatamente. Então, vocês concordam comigo que isso aqui vai dar menos 12? Sim ou não? Menos 12, né? Isso aí. Então, a resposta vai ser menos 4 com menos 12, que vai dar menos 16. E menos 16 é um número real. Ele é um real puro, essa multiplicação. Fechou? Lembrando que número complexo, se aparecer só o i, ele é um imaginário puro. Se aparecer só o número real, ele é um real puro ou simplesmente um número real. Então, duas verdadeiras nessa brincadeira toda. Então, lembrando, se eu te conseguir fazer as falsas, não se desespere, porque a chance de você pontuar ainda está ali, né? Dá para pontuar parcial. No caso, essa aqui, se eu tivesse marcado as três, daria 0,8 na questão. Só com aquelas duas falsas ali, né? Só daria 0,8 na brincadeirinha. Tá? Bora mais um pouquinho. Olha só. Temos aí um pouquinho de cada, né? Análise combinatória, que é da Júlia. Temos ali função inversa, injetora, objetora, par e ímpar. Começar pelo mais fácil, função par e função ímpar. É o mais fácil de todos. O que caracteriza uma função par e o que caracteriza uma função ímpar? Se não for nenhuma nem outra, ela é sem paridade. Função par, valores opostos, tem que dar a mesma resposta. NASA, mas essa aí eu tenho que fazer o quê? Pode testar. Então, a 16 ali é a mais rápida de todas para você resolver. Experimentem. Peguem dois valores opostos e substituam. E verifiquem o que vai dar. Oi, par e ímpar? Vou escrever aqui. Ó, vamos lá. Função par. Ó, função par. A definição algébrica é essa aqui, ó. F de x tem que ser igual a f de menos x. O que significa isso, NASA? Eu vou escolher valores oposto de domínio, e a resposta tem que dar igual para qualquer número. Então, se você escolher lá 1 e menos 1, joga na fórmula. Tem que dar a mesma resposta. Não importa qual, mas tem que dar a mesma resposta. Trocar por 2 e menos 2, tem que dar a mesma resposta. Isso é para qualquer valor oposto. Não é qualquer função que encaixa nessa regra, por isso que ele joga essa propriedade. E a função ímpar, a função ímpar tem que acontecer isso aqui. Valores opostos de domínio tem que ter imagens opostas também. Tá? De novo, ó, valores opostos de domínio tem que ter imagens opostas. Então, vamos supor que você trocou lá por 1 e menos 1. Se uma dá 3, a outra tem que dar menos 3. Né? Ah, tu trocou por 2 e menos 2. Ah, se uma deu 7, a outra tem que dar menos 7. Aí isso caracteriza funções ímpares. Se não acontecer nenhuma coisa nem outra, eu digo que ela é sem paridade, né? Ela não é nem par, nem ímpar. Então é teste mesmo, tá, gente? Isso aqui tem que ser teste. Graficamente, como é que eu sei?
Toda função par ela é simétrica em relação ao eixo y. É um espelho. Funciona como se fosse um espelho. Um exemplo disso, função seno, as tradicionais. Desde que ela não tenha nenhum deslocamento, não tenha nenhuma soma ou subtração dentro do parêntese. Né? Tem que ser seno de x. Dentro do parênteses ele não pode ter nada. Aí é uma função... desculpa, função seno ela é ímpar. A função cosseno que ela é par. Né? Se a gente desenhar a função cosseno, exemplo aqui, né? Ó, a função cosseno, né? Ela vem de cima e volta em cima. E pro lado de cá ela faz igual, ó. Então aqui estaria o eixo y. Né? Então veja que ela refletiu, né? Em relação ao eixo y. E a função seno, ela é ímpar. Porque a função seno, ela dá um giro de 180 graus em relação à origem, tá? É como se você pegasse toda a parte da direita, girasse 180 graus, vai cair na parte da esquerda. Tá? Então, é um giro de 180, a gente diz que é simétrico em relação à origem. Tá? Então, mas sempre em relação à origem. Aquilo que eu falei, mas se eu der deslocamento, ela deixa de ser par e essa aqui deixa de ser ímpar. Se tiver um valor dentro do x lá somando. Mas na dúvida, faça o teste numérico, que é o que vai acontecer com a 16. Ó. Ele está dizendo que essa função aqui, x ao quadrado menos 2x mais 4, então f é uma função par. Não. Experimentem, troquem por 1 e menos 1, vocês já vão ver que não vai dar igual. Então, NASA, mas se tivesse dado igual, então ela é, pô. É isso aí, esse é o teste que você vai fazer. Se quiser, inclusive, anotar, a função quadrática, para ela ser par, o b tem que ser igual a zero. Né? Se o b for igual a zero, quer dizer que a concavidade vai ficar bem centralizada, ela vira uma função par. Nenhuma função quadrática vai conseguir ser ímpar. Né? Nenhuma. Função modular também não, e assim por diante. Tá? Show de bola? Ímpar, nunca. Nenhuma função quadrática consegue ser ímpar. Ou ela é par ou ela é sem paridade, tá? Vamos ver outro aqui, outro conceito bem legal, galera. É sobre injetora, sobrejetora e bijetora. Injetora, sobrejetora. E aí, claro que se acontece os dois, ela é bijetora. Tá? Mas o que é uma função injetora? Aliás, para qualquer valor de domínio, tá? Para qualquer valor de domínio, galera, a imagem tem que ser diferente. Então, domínio diferente, imagem diferente. É como se fosse cada um ligado no seu. Cada um com a sua duplinha. Não pode ter elemento diferente do domínio compartilhando a mesma imagem. Por isso que geralmente as funções quadráticas não são injetoras. Funções que oscilam não são injetoras. Funções periódicas não são injetoras. Função tangente, por exemplo, não é injetora, porque ela vai repetindo infinitamente. Né? Geralmente as funções periódicas. A não ser que ele restrinja o domínio, como aconteceu ano retrasado na prova da Federal. Ele deu uma função tangente, né? E só que ele restringiu a um pedaço da função. Ele pegou só uma parte do domínio, que é a parte que ela não repete. E aí perguntava, essa função é injetora? Aí se você analisasse só aquele pedacinho, formava exatamente a curvinha da função tangente e ela era injetora. Então, se ela pegar a função toda, ela não vai ser porque ela vai repetir aquilo ali infinitamente. Agora, se pegar só um intervalo, sim. Que é o que pode acontecer com a função quadrática, por exemplo. Se eu pegar uma função quadrática como um todo, ela não é injetora. Mas se eu pegar só um pedaço dela, do vértice em diante, ou antes do vértice, ela não vai repetir, então ela passa a ser injetora, se ele pegar só um pedaço. E para ser uma função sobrejetora, a imagem, que é o que você consegue enxergar no gráfico, isso aqui tem que ser o gráfico, tem que ser igual ao contradomínio. Onde é que eu enxergo o contradomínio? Na questão. Vai estar no enunciado o contradomínio, tá? E claro, se as duas coisas acontecerem, né, se ela for injetora e sobrejetora, eu digo que ela é bijetora, tá? E o conceito de bijetora é para você calcular a função inversa, né? Toda função inversa é aquela função que faz o caminho contrário. Né? Ela vai pegar
um elemento do conjunto A, aliás, todos os elementos do conjunto A e vai levar lá em B. Então aqui ela vai pegar um x do conjunto A, vai aplicar na regra e vai gerar um y. O que que a função inversa vai fazer? O caminho contrário. Ela vai fazer com que esse y aqui, né, ela vai transformar esse y em x, e aí vai aplicar a regra, a nossa função inversa, né, vai vir daqui para cá. Ó. Então aqui a gente diz que é f menos 1 de x. Né? É só a simbologia. Então, esse y, que era a resposta dessa função, ele vai usar, então vai virar domínio, ele vai aplicar na regra e vai chegar aqui numa resposta, num y. E essa resposta tem que coincidir com o valor inicial aqui. Tá? Então, pensa em função inversa como a função que faz o caminho contrário mesmo. Né? Se eu tenho um elemento daqui que liga aqui, esse mesmo elemento tem que voltar na mesma resposta a partir de outra regra. Então, quando isso acontece, eu digo que uma função é inversa da outra. Tá? Então, pode fazer o teste. Por que que ela precisa ser bijetora? Bem, se eu tenho um elemento diferente daqui, ligado em diferente, esses mesmos daqui vão poder voltar. O contrário não vai funcionar. Se eu tiver dois daqui ligando em um só, como é que esse um só volta em dois? Impossível de acontecer. Então, por isso que ela precisa ser injetora. E por que que ela tem que ser sobreinjetora? Porque se ela ligar todos os elementos aqui em elemento diferente aqui não pode sobrar ninguém. O contradomínio, todo mundo tem que ser usado. Por quê? Se não chega ninguém, como é que vai sair de volta? Se não chegou ninguém. Tá? Então, essa é a ideia. Fechou? Então, tá aí o nosso conceito. Com isso, a gente consegue resolver praticamente todas. A 02 aqui, galera, ó, ele está afirmando que essa função ela é bijetora e f menos 1 de 1 é igual a 3. O problema, na verdade, está aqui. Ó. Se o contradomínio oferecer isso aí como imagem, sim. Né? Que é o que eu vou falar dessa aqui. Ó, esse aqui essa é uma função bijetora. A- Se ele tivesse parado aqui, ó, ela seria verdadeira. Nossa, como é que você sabe? Ó, tu acabou de falar que uma função quadrática não pode ser. Calma, ele restringiu o domínio, tá vendo? Se você calcular o x do vértice, vai dar menos b sobre 2, menos b sobre 2a, vai dar menos meio. Se você calcular o y do vértice por menos delta sobre 4a, vai dar 3 quartos. Então, ele pegou da função quadrática só o lado direito. Ele pegou do vértice para o lado direito de domínio e do vértice para cima como imagem. Por isso que para conhecer se ela é injetora ou sobrejetora, tem que conhecer o gráfico. E então foi isso que ele fez. Pegou a parte da direita de domínio e a parte de cima do vértice. Então ele pegou só uma parte em que a função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então ela é bijetora. Só que o problema é que f menos 1 de 1 não é 3. Por que que não é? Olha que amadorismo, né? Ele achou que vocês iam pegar e trocar isso aqui por 1 e resolver e vai dar 3. Mas não, é o contrário, né? F menos 1 de 1, 3, significa trocar esse 1 na inversa que a resposta tem que dar 3. Y por x, exatamente. Então, na verdade, esse 1 aqui não é esse x. Esse 1 aqui seria o y dessa, né? E esse 3, que é o y da inversa, esse 3 deveria ser o x daqui, ó. E se eu trocar aqui por 3, vai dar 9. Aqui mais 3 dá 12, dá 3 é a resposta, não 1. Nada a ver. Ele só colocou errado. Se não tivesse aquele menos 1 ali, ok. F de 1 é 3. Verdade, agora f menos 1 de 1 ser igual a 3, não. Por causa do caminho contrário, tá? Então, por isso que ela é falsa. Tá? Então, se até quiserem colocar observação, até aqui ela é verdadeira, justamente porque aquela função ela é bijetora mesmo, tá? E a 08, ela é conceitual. Não tem como, digamos, contra-argumentar. É uma questão de lógica, quer ver? O item 02, ali, deixa eu só apagar. Ah, é isso. O 04, 08, né? Ó, item 08.
tá? B e C, que é o conceito de função composta lá, né? A, B e C contido no conjunto dos reais, CF está ligando de A para B, então aqui está a nossa função F, e G está ligando de B para C, então aqui ele ligou a função G. São tais que G composta com F é injetora, então F é injetora. O que é G composta com F? É que leva daqui para lá, né? É a G composta com F. É sinal que... Lembra dessa nomenclatura? É que ele colocou a F dentro, né? E é realmente isso que aconteceu. Essa função dentro ali dentro daquela ali. Vamos analisar o conceito? Se esse caminho daqui para cá é injetor, quer dizer que elemento diferente daqui está ligado em diferente daqui, certo? Então, cada uma das etapas não tem que estar ligado em diferente? Vocês concordam comigo? Porque olha só, pensa numa possibilidade. Vou escolher, sei lá, uns 3 pontos aqui. Ó. Esse aí está ligado aqui, e esse aqui ligado aqui. Né? Esse aqui ligado aqui, e aqui ligado aqui, né? E aqui ligado aqui. Tudo diferente, para que seja injetora. Então, ele está dizendo que esses três ligaram naqueles três lá. Injetora, maravilha. Então, ele está afirmando que essa função f também tem que ser injetora para isso acontecer. Tem que ser, né? Ah, mas por que ela não pode ser? Imaginem se não fosse injetora. Se ela não fosse injetora, esse aqui teria que estar ligado no mesmo, né? Tá, mas e aí? Como é que esse aqui vai chegar assim? Não tem como. Por quê? Tem como dois elementos do domínio dar duas respostas diferentes? Impossível. Então é uma questão de transitividade. Se daqui para cá está ligando diferente, daqui para cá para ligando diferente, então o todo tem que ser diferente também. É uma questão de consequência, tá? Então ela é realmente uma questão bem teórica, né? Justamente por causa dessa transitividade, né? Não tinha como negar. Então 0,8 verdadeira, tá? Ficou sobrando aí só a 0,1 e a 0,4, né? Para resolver. A 0,1 é análise combinatória. E a 01, não sei se vocês chegaram a perceber, ela tem uma pegadinha, né? Aham. Porque ela é mais de interpretação do que conta. Porque se vocês fizerem a conta, ela é uma combinação. E essa combinação vai dar 2100. E aí a resposta está ali 210. Né? Mas aí que tá. Ele não está perguntando se tem 210 maneiras de fazer a prova. Ele está perguntando se a pessoa pode escolher 210 maneiras de fazer. Sim, se tem 2100 possibilidades, ela pode escolher quantas vezes que qualquer valor de 1 a 2100 está valendo. Uhum. Só não poderia ser se fosse 2101. Isso me fez lembrar uma questão que não foi na Federal que caiu, tá? Era uma questão assim, ó, de um professor que estava elaborando um tipo de prova muito parecida com essa, e aí ele dava lá o número de questões, e aí ele perguntava quantos alunos teria que ter para garantir que teriam dois alunos com o mesmo tipo de prova. Aí você calculava o total de possibilidades de elaborar a prova e somava mais um. Vamos supor aqui, ó. São 2100 maneiras diferentes de elaborar a prova. Se tem 2101 alunos, vão ter pelo menos dois alunos com o mesmo tipo. Porque essa uma a mais vai repetir igual a qualquer uma das outras. Então já tem a garantia disso. Tá? Então essa foi a lógica das próximas. E a 04 tem uma pegadinha bem legal ali, né? São duas inequações de segundo grau que você tem que analisar a função quadrática. Mas dá um confere no denominador. O denominador, ele é sapequinha. Olha lá, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x ao quadrado mais 9. Ele quer que isso aqui seja menor que zero. E ele quer saber se a solução está dentro daquele intervalo lá. Ó, veja bem, ele não está dizendo que a solução é aquele intervalo. Ele não colocou o igual. Ele está perguntando se a solução está contida naquele intervalo, está dentro daquele intervalo, tá?
NASA, e aí, como é que eu resolvo? Eu teria que, se todas elas tivessem raiz, eu teria que achar as raízes do numerador, achar as raízes do denominador, fazer a análise de sinal e fazer a regrinha de sinal. Mas olha o que acontece embaixo. Vocês conseguem verificar qual valor que zera aqui? Não tem? Exatamente. O gráfico dessa função ela é estritamente positivo. Por quê, NASA? Com cavidade para cima ou para baixo? Para cima. Cruza o eixo Y onde? Em 9, né? É o ponto mínimo que a gente tem, x igual a zero. Então imagina, com cavidade para cima, cruzando no 9 lá em cima. Ela nunca vai ficar negativa essa função. O delta é negativo, porque qualquer número elevado ao quadrado, ele é sempre positivo. Mais 9. Então nunca vai ficar negativo esse valor. Que é a pegadinha que eu falei. O cara vai tentar resolver Bhaskara naquela parte de baixo e vai ficar 3 e menos 3. Não, 3 e menos 3 não zera. Se fosse x ao quadrado menos 9, aí seria 3 e menos 3. Mas x quadrado mais 9 não tem raiz real, né? Não tem raiz real. Na verdade, seria 3i menos 3i, né? Se fosse achar as raízes, são duas raízes complexas, né? Ela e o conjugado dela. Tá? Então, eu não... Nossa, então o que que eu faço embaixo? Não faz nada. Porque como é estritamente positiva, não é ali que você está procurando os negativos. Onde é que vai dar negativo? Em cima, certo? Então, vamos analisar agora sim. Quais são as raízes do meu numerador? Quem é x' e quem é x duas linhas? Aí pode fazer por Bhaskara ou soma e produto. Vamos fazer por soma e produto mais rápido? A soma das raízes menos b sobre a e o produto das raízes c sobre a. Vai. 2 e 3? Isso? Multiplicando dá 6 e somando dá 5. 2 e 3. Calma que não é só o 2 e o 3 a solução, tá, gente? Aqui nós estamos falando de um intervalo real, tá? Então você está falando do intervalo entre 2 e 3. Ô, NASA, mas por que que é entre 2 e 3 e não a parte de fora? Porque essa parábola, ela tem uma concavidade voltada para cima e você está procurando a parte onde ela fica negativa. Olha a análise de sinal aqui dessa função, ó. Ela é positiva nessa parte aqui, né, para fora, e ela é negativa no meio. Esse mais e menos que eu estou colocando não é do x, é da função. O eixo x é onde ela zera. Então, para cima ela é positiva e para baixo ela é negativa. Estou falando da expressão toda. Por isso que a parte que você está procurando é a parte do meio, que é a parte onde toda essa expressão vai ficar menor que zero. Tá? Então, a solução dessa equação é o intervalo. Então, o nosso conjunto A, ele é o intervalo aberto de 2 até 3. E esse intervalo, ele está dentro do intervalo de menos 2 até 4? Sim, porque você pegou um intervalo maior, então o intervalo 2 até 3 está ali dentro. Né? Isso aí. Então, ela é verdadeira. Oi? Ah lá, ó. Três verdadeira. Essa aí era legal chutar, né? Gabaritar. Se tivesse só as falsas ali. Tá? Seguindo nossa brincadeirinha, tem mais uma aqui, né? Associada a essa análise geral. Ó, pra tu ver, essa foi do ano passado. E vê que é muito parecida com aquela com essa que a gente acabou de fazer. Né? Às vezes fala assim, ô Nasa, mas que falta de criatividade, hein? Às vezes pode ser, falta de criatividade mesmo. Ah, desculpem, galera, a 08 faltou o gráfico. Eu esqueci do gráfico da 08. Tem um gráfico que ele fala ali, né? Abaixo estão os gráficos das funções afins, eu esqueci. Mas daí eu desenho, né, o gráfico com vocês. Temos ali a 01, duas porcentagens. De novo, ó, tá vendo? Ó? Um aumento de 9 e um aumento de 5. Ele está dizendo que é um aumento que ultrapassou 14,3%. Essa tá fácil demais. Fator multiplicativo, você já sabe como fazer. Ó, tá vendo? Ó? Não é a mesma coisa dessa?
Mais fácil, claro, né? Porque aqui ele jogou três fatores multiplicativos. E essa 0,1 ali, de 2024, a gente vai fazer. Experimentem lá. Qual que é e são dois aumentos. Então, um aumento de 9%, qual é o fator multiplicativo? 1,09. 0,9, não 1,9. 1,9 é 90%. Então, 1,09 é um aumento de 9%. E um aumento de 5%, 1,05. Multiplica esses dois valores e vê quanto é que dá. Sem calculadora, por favor, tá? Se fizer com a calculadora, não vai para o céu. Tá? Então, vamos lá. Item 01, né? 1,09 vezes 1,06. Cuidado, o cara vai fazer assim, 6 e 9, 54, vai dar 1,54. É 0,5, desculpa. Ou melhor ainda, né? O cara faz 5 vezes 9, 45. Vai dar 1,45. Não, né, cara? Faz a multiplicação na mão. Ah, mas eu não sei fazer na mão, fiz a vida inteira na calculadora. É, por isso que eu falo. Não pode ser tão amador assim, né? Ó, 5 vezes 9 vai dar 45. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 5. Só não esquece que você tem um zero multiplicando. Teve gente que errou por causa disso. Mas esqueceu desse zero aqui, né? Você tem que considerar uma casa a mais, né? Na hora de somar. Tem gente que pulou o zero e foi pro um e colocou aqui embaixo. Vacilão. Não pode. 1 vezes 9 dá 9. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 dá 1. E agora soma todo mundo, ó. 5, 4. Aqui dá 14, vai 1. E aqui dá 1. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Deu 1,1445. 1,1445 equivale a um aumento de quanto? 14,45%. E é maior que 14,3? Sim, professor. Sim, querido professor. Olha, que legal, né? Pô, se eu tô lá na hora da prova, eu marco essa e dou adeus para as outras. Depois eu volto. Fácil, uma linhazinha para resolver, né? E aí, mais adiante. Ah, não, ele fala que não ultrapassou. Ah, ele é falso. Que sacanagem, né? Ah, esqueci do não lá. Ó. Ela não ultrapassou. Então ela é falsa. Não deu certo. Tentei ajudar, mas não deu certo. E aí, temos progressão aritmética, número complexo, função composta, que faltou o gráfico. Aqui, função inversa. E a 32, ele quer saber se a imagem está ali dentro. Legal pra caramba isso aí. Ô, galera, vou começar pela 16, porque a 16 tem uma pegadinha bem legal. Muito sutil. Eu sei. Tem gente que vai dizer, pô, pra que eles fazerem isso, né, cara? Que mal, né? Pô, eu já tô lá nervoso na hora, tal, não sei o quê. Detalhes importantes. Para existir logaritmo, o que que tem que acontecer? Tem que ser maior que zero, né? Sim? Então, x igual a 1 não pode ser usado aqui, né? Que 1 menos 1, zero, log de zero não existe. Não tem. Só vai existir se isso aqui for maior que zero, certo? Qual é o problema? Que a inversa, ele usaria isso aqui como domínio para jogar para cá, né? A função original faz esse e vir para cá, que é essa aqui. A f pega o conjunto real e traz para cá. O que que a inversa faz? Devolve. Só que ele está dizendo que pode ou não pode usar um? E aí? Do jeito que está escrito aqui, pode ou não pode usar um? Ele está dizendo que pode, mas a função diz que não pode. Então é aí que está o conflito. Sacanagem, sim, sacanagem. Era para ser intervalo aberto em um e não fechado. Colchete para dentro quer dizer que você pode usar aquele número. O colchete para fora, ou o parêntese, é sinal que você não pode usar aquele número, seria a partir dele. Então, o correto, essa questão 16 para ser verdadeira,
Aqui no 1 teria que ser colchete para fora ou parêntese, que é a mesma coisa. Então, o 1 não pode ser usado, se eu trocar por 1, já era. E é igual isso aqui, ó. Ó, não tem como essa função dar 1. Que a única maneira disso aqui dar 1 é 2 na x ser igual a zero. Só que 2 na x nunca vai zerar. Nunca vai acontecer. Função exponencial nunca zera. Tá? Então, fiquem ligados. 16 tem pegadinha só por causa do colchete que teria que ser para fora. E a 32, NASA, como que eu analiso? Tá ligado que quem define a imagem de uma função quadrática é o y do vértice? Né? Porque se a parábola está para cima, vai ser do y do vértice para cima. Se a parábola está para baixo, é do y do vértice para baixo. A pergunta 32, ela quer saber, será que o y do vértice dessa função é menos 9 sobre 5? É calcular o y do vértice e verificar se vai dar. E aí não tem jeito, é isso. A imagem está, aliás, contida. De novo, ó. Precisa saber se é dentro desse intervalo aqui. Se tiver verdadeira, senão ela é falsa, tá bom? Show. Então, bora resolver essa 32? Y do vértice, como é que calcula y do vértice? Menos delta sobre 4a. Nossa, mas tem que ser o y do vértice? Sim, é ele que define a imagem. Se você quer calcular o x do vértice e substituir, pode ser também. Tá? Você pode calcular o x do vértice e substituir o x do vértice na função original e verificar quanto é que vai dar. Tá? Não tem problema, pode ser isso aí mesmo. Então vamos lá. Item 32 dessa questão. Então a nossa função f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 2. Então o nosso delta b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse nosso delta vai dar 8. Então o y do vértice menos 8 dividido por 4 vezes 1. Isso aqui dá menos 2. Tranquilo isso? Então, a imagem dessa nossa função, ela é o intervalo de menos 2 para mais infinito. Né? Porque ela é do menos 2 em diante. Por quê? Com cavidade voltada para cima. Essa é a ideia. Né? Porque o a é positivo, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, como o a é positivo, com cavidade para cima, o y do vértice é o menor ponto que a gente tem. Então, o menor valor que essa função tem é menos 2, então vai para cima. Pergunto, será que esse intervalo está dentro daquele intervalo? Tá? Quanto que dá menos 19 sobre 5? Será que ele está mais para baixo do menos 2 ou está mais para cima? Dá menos 3, alguma coisa, né? Sim? Então ele está mais para baixo, então esse intervalo está lá dentro. Verdade. Viu? Não é só resolver, é você conseguir fazer essa interpretação de teoria de conjunto. Então, a UFSC tem esse hábito, em algum momento, trazer teoria de conjunto para você analisar. Tá? Então, fiquem ligados, usando bastante a ideia do contido, pertence, não pertence, né? Toda essa simbologia matemática. Tá? A 08, só aproveitando a oportunidade para não passar batido. A 08 faltou esse gráfico aqui, ó. Calma aí, ele dá a função f, que é decrescente, ele coloca aqui. Inclusive, ele coloca os pontos, tá? Ele coloca que esse aqui é 5, aqui diz que é menos 5 sobre 2, que é a raiz. E ele dá uma função m, assim. E diz que esse é o ponto A de coordenadas 1 e 3. Faltou esse gráfico aqui, ó, na questão 08. Mas sem esse gráfico não dá para resolver, ficaria impossível de fazer. E agora com o gráfico ela ficou muito fácil de fazer. Uhum. Ela parece assustadora, mas não é.
Ó, abaixo, ali do lado estão os gráficos, então, das funções afim. F de x igual a menos 2x mais 5, né? E g de x igual a mx mais n. Se o ponto A tem coordenadas 1 e 3, então g da f de 2 é igual a 3. Que da hora, né? Ó, deixa eu jogar as informações aqui, ó. Ele quer saber quanto que dá g da f de 2. Quer saber se isso aqui é 3, né? Olha que interessante. Vocês saberiam me dizer quanto que dá f de 2? 1. 1, né? Ah, Nasa, mas como é que eu sei disso? Como se calcula f de 2? Olha lá, ó. Troca o x por 2 aqui e resolve. Isso aí, ó. Aqui, ó, nessa função. Vai ficar menos 2 vezes 2 mais 5. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 mais 5 é igual a 1. Então, ali tu pode trocar por 1. E olha só. E g de 1. Ah, Nasa, mas eu não sei quem é g. Olha pro gráfico. Ó, essa é a f e essa é a g. G de 1, 3. Isso. G de 1 é 3. Isso. Por quê? Porque tá no gráfico. G de 1 é 3. Ele ofereceu. Mas ele deu a própria resposta. Aham. Ele deu a resposta no próprio gráfico, ele só queria que você fizesse a leitura da questão. Linda, né? Por isso que eu falei que sem o gráfico ele não teria como resolver. Porque, não, mas quem é MN? Dane-se, não sei. Faço a mínima ideia quem. Não precisa. Ele colocou um MN ali só para complicar, para tu olhar assim. Meu Deus, eu vou ter que achar esse M, eu vou ter que achar esse N. Não, não precisa. Nada disso. Era só análise gráfica mesmo. Tá? Então, um negócio que parecia assustador era mais rápido do que a gente imaginava. Tá? Ficou faltando só a 02 e a 04. Oi, essa 04, galera, é divisão de número complexo. Lembra como é que divide o número complexo? Multiplica tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado? Trocar de sinal a parte imaginária. Você vai fazer igual a gente fez aquela multiplicação, só que em cima e embaixo, né? Então, eu multiplicaria tanto o numerador quanto o denominador por 1 menos 2i. E faz chuveirinho com todo mundo. Ah, e para ser um imaginário puro, o que, que tem que acontecer? Todo número real tem que sumir, só pode ficar o i. Tem que ficar alguma coisa com o i, mas nenhum número sobrando aí. Aí ela é verdadeira, senão ela é falsa. E a 02, só para a gente recordar, propriedade de progressão aritmética. Uhum. Essa aí, por incrível que pareça, galera, é só escrever a sequência. Ele só quer que você construa a sequência e responda a pergunta ali. Ó, ele está dizendo que a soma de n termos dessa sequência ela é calculada como 2n ao quadrado mais 5n, lembrando que n é o número de termos da tua sequência. Então você tem lá o A1, o A2, o A3, o A4, A5, pontinho, 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 até o teu AN, né? Se essa soma vale para qualquer quantidade de termos que você escolha, então podemos começar do início, né? Se eu trocar, observem, A1 significa que o N vale quanto? 1, né? Então vamos calcular. Quem é S1? Quanto é que daria S1? Seria 2 vezes 1 ao quadrado mais 5 vezes 1, certo? 1 ao quadrado é 1 vezes 2 dá 2. Mais 5 é igual a 7. O que isso significa, NASA? Que você pegou essa sequência e somou só o primeiro termo, deu 7. Conclusão. O
que o primeiro termo é 7? Nossa, como assim? Cara, se ele está dizendo que aquela fórmula é a soma de todos os termos, independente de quantos termos você escolha, é a regra. S1, eu somei um termo. Qual? O primeiro, né? Somei o primeiro, porque tem que começar a sequência do primeiro. Então, eu estou dizendo que esse primeiro termo ele vale 7. Vou colocar aqui, 7. Quanto que daria S2? Vamos calcular? Seria 2 vezes 2 ao quadrado mais 5 vezes 2. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 2, 10. E essa soma dá 18. Eu somei dois termos, ou seja, o primeiro e o segundo. E essa soma deu 18. Então, quem seria o segundo? 11. 11. Isso aí, 11. Só que com dois termos não é suficiente para a gente provar que é uma PA, né? Precisa de pelo menos três. Porque se for PA, quer dizer o seguinte, ele está somando 4, né? Então, o próximo tem que dar 15. Se for uma PA, o próximo tem que dar 15. Vamos testar? Somando 3, a conta ficaria 2 vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. 3 vezes 5, olha aqui, ó. Ele pegou o anterior e somou mais 15. Então, é verdade. Perceberam? Ou não? Não? Não conseguiram perceber? Olha aqui, ó. 7 com 11 não deu 18? 18? Então ele pegou o 18, que eram esses dois, e somou mais 15, que era o próximo. E essa soma dá 23. Não, desculpa, 33, né? 33. Que é exatamente a soma desses três aqui, né? Então, realmente é uma progressão aritmética de razão 4. Ela é uma PA de razão 4, em que ele ofereceu só a fórmula da soma. Tá? Certo, meus lindos? Até quarta-feira. Quero ver se quarta-feira eu trago umas discursivas para a gente bater papo.